Voltamos. A live caiu, mas a gente não desiste, a gente persiste. Vem chegando, vou esperar você entrar novamente. Vou dar um tempinho para você estar chegando aqui. Sejam bem-vindas. Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe nosso dia. Que Deus abençoe essa live. Que Ele esteja blindando, que Ele esteja cobrindo a minha casa, a sua casa, para que possamos receber da porção dobrada que Ele tem para nós nessa manhã. E a gente não desiste, a gente continua. Ao vivo é isso, né, gente? Cai, mas a gente levanta, a gente volta, né? Então nós já louvamos ao Senhor com a canção Autor da Vida e que bom que nós não desistimos, que bom que Deus não desiste de nós. E estamos aqui juntas para receber da porção dobrada do Senhor nesta manhã. Então, véspera de feriado, né? Descanso merecido para todos nós. Então, é muito bom ter você aqui. É um prazer, é uma honra para mim poder falar do amor do Senhor, falar dos feitos, né, dos grandes feitos dele na minha vida, e eu tenho certeza que ele tem feito grandes coisas na sua vida também. Então abra o seu coração, vamos receber dessa palavra nessa manhã. Te encorajo a estar aqui todas as terças-feiras às 8 e 7 da manhã. E mais que isso, eu te encorajo a fazer desse momento um hábito na sua vida. Que as primícias sejam para o Senhor dia a dia. Que o primeiro na sua vida seja o Senhor. Então, comece o dia, acorde, já comece o seu dia com o Senhor. E finalize também o seu dia com o Senhor. Né? Quando você for deitar, faça a sua oração, uma meditação. Não saia da presença dEle. Não saia da presença dEle. Então hoje nós vamos meditar sobre a vida de uma mulher que encontrou favor diante de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel 1, 17 e 18. Depois, se você quiser ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2, para poder trazer um pouco mais de esclarecimento, eu vou dar uma pincelada e depois você pode estar lendo ele todo para que traga mais clareza sobre essa linda história de hoje. Então, 1 Samuel 1, 17 e 18. Vamos lá? Diz assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então aqui nós vamos falar sobre Ana, né? Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre Ana. E Ana significa graça. Logo, graça significa favor, dádiva que se recebe. E por muitos anos, Ana, ela não se sentiu agraciada. Ela não se sentiu agraciada. Como diríamos hoje, ela não se sentiu sortuda, né? Ela não se sentiu abençoada o suficiente para formar uma família. E isso a frustrou imensamente. Mesmo sendo muito amada por seu marido Elcana, mesmo sendo muito admirada, ele chega a perguntar para ela, quando ele vê o semblante dela todo triste, ela muito chorosa. Então ele chega a perguntar para ela assim: por acaso não te sou eu melhor que 10 filhos? Então, apesar, né, do amor de seu marido, Ana tinha uma profunda tristeza. E além dessa profunda tristeza, ela ainda tinha uma pedra no seu sapato. Alguém que vivia pisando no seu calo.
Então, era Penina, a outra esposa de Eucana. Então, para trazer um pouco mais de clareza, bem rapidinho sobre Penina, Penina significa pedra preciosa, aquela que é cheia de frutos. Penina era cheia de filhos, seu ventre era muito fértil. Mas que infelizmente era uma mulher que não sabia dividir o que tinha e que adorava provocar e machucar o coração de Ana. Com um significado tão bonito, né, de pedra preciosa, Penina precisava ser lapidada. Penina era uma pedra bruta, sabe? Precisava que suas arestas fossem cortadas, né, para que se tornassem uma joia rara. Mas ela era uma pedra bruta e ela precisava ser moldada. Então eu quero abrir um parêntese aqui. Infelizmente, existem muitas mulheres que usam seus ministérios para ferir outras mulheres, para ofender outras mulheres. Então, cuidado, não seja como Penina. Elas são mulheres preciosas, mas que não têm identidade, não têm maturidade, estão cheias de orgulho, sabe, do que carregam, mas que também ainda não entenderam o seu propósito. Por não saber quem é, elas acabam ferindo e acabam machucando quem está próximo. Então, Deus vê mulheres como Penina, né, que tem um ventre fértil, mas também que está muito distante dele. Está muito distante da presença dele. É como se ela fosse autossuficiente. Eu não preciso de Deus, na minha própria força eu consigo o que eu quero. Eu vou à luta, né? Hoje é isso, eu vou à luta e eu consigo o que eu quero. Sabe? E quando nós andamos no nosso próprio entendimento, nós vamos machucar e infelizmente nós vamos ferir muitas pessoas que estão próximos a nós, assim como Penina agia com Ana. Então Penina, ela seria incapaz de carregar um profeta em seu ventre. Ela seria incapaz, porque a sua soberba... Tinha dado uma pausa. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Voltamos, né? Certo. Estávamos falando sobre a soberba de Penina. Então, ela não poderia carregar um profeta em seu ventre, porque a sua soberba atrapalharia o plano perfeito de Deus. Mas Deus é tão lindo, que conhece a intenção dos nossos corações. E ele sabia que através de uma mulher improvável, de um ventre infértil, de um ventre estéril, né, de uma alma tão amargurada, profundamente amargurada, com o semblante abatido, ele encontraria um coração disposto a obedecer e ainda consagrar e devolver a Deus o filho que ela geraria, o presente que Deus daria a ela. Ela devolveria a Deus, porque ela sabia que não era dela, que não vinha dela. Por ela mesma seria impossível, mas veio do coração de Deus para a vida dela. Então Ana, ela se encontrava muito amargurada, sabe? Ela se alimentava das palavras de Penina. E quando eles subiam ao templo, ela já não tinha mais fome de Deus. Ela não sentia fome de Deus, porque ela já estava cheia das ofensas de Penina. Quero te dizer, mulher, não se ofenda, não se defenda. Vou repetir, não se ofenda, não se defenda. Sabe? Analise o seu coração. Tem
muitas mulheres, assim como eu, que já tivemos muitas pedras no nosso sapato. Não é verdade? Acho que, como se diz, quem nunca, né? Teve aquela pedra no sapato. Aquela pessoa que vive ofendendo a gente, sabe? Ela tem tudo, mas ela não está satisfeita. Ela precisa ofender. Para que ela continue, para que ela veja satisfação em algo, ela precisa ferir. É uma pessoa ferida que precisa ferir. E fere com palavras, com atitudes. Eu tive muitas pedras no meu sapato, muita gente pisando no meu calo, muita gente que tentou me parar, muita gente que tentou me silenciar. Mas Deus, Ele é fiel. Assim como Penina ofendia a Ana, ela não parou, ela não desistiu. E eu te encorajo a não desistir. E sabe mais? Temos que louvar a Deus pelas peninas. Difícil de dizer isso, né? Quando a gente está passando, parece que é infinito, aquilo nunca vai acabar, aquela pessoa nunca vai desistir de machucar a gente. Mas sabe? Depois que passa, a gente tem que agradecer essas peninas, porque, gente, como a gente amadurece, como a gente cresce. Mal sabe elas que o up que elas dão na vida da gente. Mal sabe elas. Sabe? E a gente não entende quando a gente está passando. Só depois que passa, que tudo tranquiliza, que as coisas começam a entrar nos eixos, que a gente vai olhar para trás. E aí a gente agradece pelas peninas, né? Acredito que você deve ter tido uma penina aí na sua vida, mas ela te forjou, sabe? Ela foi te afiando, ela foi te preparando. Mal sabia ela que ela estava te preparando para algo maior. As peninas que me feriram, que me machucaram, elas não sabiam o que Deus estava preparando para mim. Eu só precisava amadurecer, eu só precisava crescer para carregar o que eu carrego hoje. Assim foi com Ana. Ela precisou de uma penina para que ela amadurecesse, para que ela crescesse, para que ela estivesse, detalhe, para que ela estivesse no lugar certo. Porque essas pessoas, além de nos ferir, ela nos empurra, sabe? Para o lugar certo. Nos empurra para a presença de Deus. Ah, mal sabe elas o quanto é bom estar na presença de Deus. Então não se ofenda. Não se defenda. Por muitas vezes eu tentei me defender. E a gente só cai em descredibilidade. Então não se ofenda e não se defenda. Não se defenda. Analise seu coração. Se torne madura o quanto antes. Se torne madura. Oi, mana, bem-vinda. Se torne madura o quanto antes. Permita ser curada das suas ofensas e ande em níveis de maturidade. E a gente vai acessando níveis de maturidade com isso. Então, esvazie-se de si mesma. Sabe? Peça a Deus sabedoria para que essa maturidade venha e para que você ande sem ofensas, rumo ao propósito que Ele tem para a sua vida. Então, quando nos movimentamos pelos propósitos de Deus, nós conseguimos ouvir a sua voz, que vai nos direcionar para os lugares que Ele tem para nós. Quer te dizer que existe fruto na dor. Existe oásis no deserto. Existe aquele tempo de pausa, aquele tempo de descanso. Então não se esqueça disso, existe fruto na dor.
no versículo 11, Ana decidiu fazer um voto. E quando ela faz esse voto, ela clama de uma forma peculiar. Lá no versículo 11, ela diz assim: Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. E aqui é a primeira vez que essa expressão é usada na Bíblia, sabia disso? E ainda por uma mulher. Senhor dos exércitos. Sabe, nesse momento, ela silenciou todas as outras vozes. Ela silenciou todas as outras vozes e se entregou ao Senhor da sua vida. Se entregou ao Senhor da sua vida. Então ela mudou sua oração. Ela chorou muito. Ela se derramou aos pés do Senhor. Ela abriu o seu coração. Sabe? Então, e as outras orações que ela já havia feito? Não valeu? Claro que valeu. Deus não deixa passar. Deus não deixa passar nenhuma oração. A diferença é que Ana, que ela chamou a atenção do Senhor. Essa foi a diferença. Ela conseguiu chamar a atenção do Senhor. Então, ela, ao invés de pedir, ela entregou. Ela entregou e creu. Não bastou só entregar, ela tinha que crer. Porque ela não saiu do templo já com o profeta nos braços, com Samuel nos braços. Ela tinha que passar por todo um processo. Ela tinha que passar por um processo. Então a oração não é apenas uma busca. Ela também é uma entrega. E aqui foi a mudança de chave de Ana. Quando ela não pediu, mas entregou. Ela entregou. Ela entregou. Bom dia, sejam bem-vindos. Oi, mana. Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Então, essa foi a diferença. Sabe? Não foi apenas um pedido. Não, ela deixou o pedido de lado. Muitas vezes a gente só pede. E enquanto Ana só pedia, não fazia diferença na vida dela. Então, não importa o quão frustradas, ansiosas, angustiadas nós estejamos. Não importa, sabe? Temos que rasgar o nosso coração na presença do Senhor e ouvir a palavra dele. E foi o que Ana fez. Ela rasgou o seu coração na presença do Senhor e tudo mudou, sabe? E isso revigorou Ana, isso nos revigora. Muda o nosso semblante, aformoseia a nossa face, né? Aquele semblante triste se torna um semblante alegre. Então, sabemos que o Senhor nos ouve, que podemos confiar no seu amor, na certeza de que o nosso milagre está logo ali. Só temos que perseverar, crer, perseverar. Não podemos desistir. Se desistirmos, o nosso milagre não chega. Não é verdade? Então, Penina, ela tentou intimidar Ana com palavras. Ela tentou matar os sonhos de Ana. Ela tentou fazer com que ela se calasse, com que ela parasse, com que ela desistisse. Sabe? Lançou pedras contra Ana. Mas ela não negou a fé que existia nela. Ela não negou. Ela tinha uma missão e ela não abriu mão, pois ela sabia que com Jesus ela venceria. Sabe? E nada pode parar, nada pode calar o coração de um adorador, a voz de um adorador. Então, Ana era uma mulher que precisava de uma ação de Deus em seu ventre. Ela era estéril. Ela não podia fazer nada por ela mesma. Ela precisava de uma ação de Deus sobre seu ventre. Então, primeiro, Deus gerou nela uma dor. Sabe? E na dor de Ana, Deus encontrou um coração fértil. E seu ventre era só um pequeno
detalhe para o autor da vida. Era um pequeno detalhe. Ana se humilhou. No versículo 15, ela foi tida como embriagada. Uma mulher que havia bebido e estava embriagada, estava em ponto de delírio, talvez de loucura. Mas ela se humilhou e disse, vamos ver aqui, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela não havia se embriagado, ela apenas estava se derramando na presença do Senhor. Me veio algo à memória e eu quero compartilhar com vocês. Há alguns anos atrás, numa reunião de oração de terça-feira, havia pouquinhas pessoas na igreja, na antiga igreja que eu frequentava. E se eu sinto a presença do Senhor, gente, eu vou chorar. Pode me chamar de manteiga derretida, eu vou chorar. Se eu sinto, eu choro. E eu me recordo que nesse dia eu estava... Já havia algum período que eu estava buscando, então assim, parece que esse dia eu senti tão forte a presença do Senhor que foi um derramar na presença dele, de gratidão, de alegria. Então eu chorei, louvei, foi durante o louvor, então eu louvava e chorava, sabe? Acredito que isso foi numa terça. Num domingo, não dá nada, né? Chegou uma pessoa em mim e perguntou se eu estava bem. E eu estranhei, perguntei, uai, como assim? Porque, né? Eu estou bem. Aí ela disse assim, não, é que tiveram uma reunião ontem em tal lugar e fulana estava muito preocupada com você. Porque você estava chorando muito. Então ela estava muito preocupada. E como você estava muito magrinha, eu tinha pouco tempo que eu havia feito redução de estômago. Então a gente só emagrece nesse primeiro período. Então eu estava assim, naquele período de emagrecimento, eu estava com o semblante assim, abatido pelo processo. Mas aqui dentro, não tinha nada de abatido aqui dentro. Mas a pessoa não sabia. Eu apenas me derramei na presença do Senhor. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei, não, graças a Deus, né, apesar do processo, né, da bariátrica, eu estou bem. E eu só estava me derramando na presença do Senhor. Falei, volta lá, fala para essa pessoa que eu não tenho nada. Que eu apenas estava sentindo a presença do Senhor. Sabe? As pessoas são muito... Ai, eu não sei nem a palavra, gente. Mesquinhas, eu não sei. Por que ela não estava derramando na presença do Senhor? Meu Deus, ela estava observando o que estava acontecendo à volta dela e ela estava perdendo. Ela estava perdendo aquela porção daquele momento. Sabe? Nós estamos sendo observados o tempo todo e eu não tô nem aí. Se eu sentir, eu vou chorar. Sabe? Estamos sendo observados o tempo todo. Já ouvi várias vezes, ixi, ó, vai chorar. Manteiga derretida. Mas se é por ele, é a presença dele, eu vou chorar. Sabe? Cada um tem o seu motivo. Ana aqui se derramava, ela chorava porque ela tinha uma aflição em sua alma. Naquele dia eu me derramei de gratidão. E como foi bom. Mal sabe ela o que ela estava perdendo. São as peninas, né? Ai, são os calos no pé, né? Pisando cada gente, pelo amor de Deus. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus conhece a intenção do meu coração e Ele sabe. E as pessoas ficam observando para depois estarem em rodinhas, sabe? Falando, nossa, viu fulano? Para quem canta no louvor, se a voz falha, misericórdia. Nossa, viu o que aconteceu com a voz do fulano?
precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar muito cuidado. Não julgue sem saber. Ao invés dela falar nas rodinhas, ela poderia ter chegado em mim, você tá bem, né? Eu ia dizer assim, só tava sentindo a presença do Senhor. Né? As pessoas perdem por chegar na gente e perguntar pra gente. Sabe, precisamos ser verdadeiros, parar de falsidade, de nhenhenhen, de mimimi demais as pessoas hoje. E tá só piorando, né? Mas não é o caso. Ana se derramou porque ela estava atribulada. E por uma pessoa que a observava, a teve como embriagada. Mas mal sabia ele. Mal sabia ele do que se tratava. E quando ela fala para ele que não estava embriagada, ele, sem saber, ele profetiza sobre a vida dela. E ele diz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizesse. Naquele momento ele não sabia que ele estava lançando uma palavra profética e que levantaria uma liderança que iria ouvir a voz de Deus outra vez. Imagina a gente carregar essa unção de Deus olhar pra gente, achar favor e falar, não, você vai carregar um profeta. Você vai carregar a unção que vai mudar o mundo, que vai ouvir a minha voz outra vez. Será que Deus encontraria essa disposição, esse coração fértil em você? E eu pergunto para mim mesmo, será que Ele encontraria em mim esse coração? A terra aqui tem sido arada, será que ela tem sido boa? Então, ali aos olhos das pessoas, nada havia acontecido com Ana, nada havia mudado. Ela entrou chorando, amargurada, triste, assim como nós muitas vezes entramos na igreja, entramos nos lugares com amargura, com tristeza no coração. Mas sabe o que Deus faz? Ele nos faz sair levando uma oferta de gratidão, um alimento novo, sabe? Um sorriso nos lábios. E lembrando-se dela o Senhor, no devido tempo, um detalhe muito importante, não é no meio tempo. No devido tempo, ela concebeu um filho e o chamou de Samuel. Uau! Não era qualquer Samuel. Era o profeta Samuel. Sabe? E agora Ana tinha a sua própria oferta. Quando eles subiam ao templo, durante muitos anos ela não teve oferta. Mas agora ela tem a oferta. Quando o menino, né, passa pelo período do puerpério, né, ali da amamentação, ela chama seu esposo Eucana e fala, chegou a hora de levá-lo ao templo, de levar a minha oferta ao templo. E sabe o que foi mais bonito, assim, que eu acho que muito difícil? Ela deixou ele lá com Eli para que ele aprendesse do Senhor. Samuel cresceu no templo. Então, ela tinha as suas próprias ofertas agora. Ela tinha as suas próprias ofertas. E lá no versículo 24, vai dizer que ela levou consigo o menino, um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho. E para cada oferta que ela levou, Deus lhe deu mais filhos. Então ela não gerou só Samuel. Ela gerou vários outros filhos. Imagina um ventre infértil. Vários filhos. Então Samuel foi uma resposta para a geração. Com certeza. Ana se achou agraciada. E Deus tirou ela do capítulo 1 e levou para o capítulo 2, o capítulo da vitória. E Ele colocou um cântico nos lábios dela. Sabe, eu quero te dizer que você não vai morrer no caminho. Eu não vou morrer no caminho. Nós não vamos morrer no caminho.
Tenha pessoas que te encorajem, sabe? Pessoas que vão ajudar você a cumprir o seu propósito. Assim como Eucana, né? O marido de Ana a encorajou. Então, construa no secreto. Eu amo essa frase. Construa no secreto. Ó, caladinho. E mostre seu propósito só quando ele estiver pronto. Ana mostrou Samuel depois que ele nasceu. Ela ficou em silêncio. Entregue a Deus e assim ele vai gerar outros propósitos. Nasceu? Consagre ao Senhor. Eu não sei qual é o seu propósito, o que você tem no seu coração. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração. Mas enquanto você passa pelo processo, Ana teve o processo da gravidez. 9 meses, né? Então, durante esse processo, durante esse tempo que essa sementinha foi crescendo no ventre dela, ela ficou em silêncio, ela buscou, ela foi intencional, ela estava na presença do Senhor. Mas quando nasceu, ela disse, não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. E ela devolveu ao Senhor. Ela devolveu ao Senhor. Então, o fruto da dor te sustenta. É difícil imaginar, né? Mas nos sustenta. Então, não desista. Troca sua vestimenta por força, por dignidade. Se alimente bem. Ana voltou a se alimentar quando Deus deu uma palavra para ela. Ela voltou a se alimentar e voltou a rir sem medo do futuro. Provérbios 31, 25. Ri sem medo do futuro. O Senhor sabe do amanhã e Ele já está lá. Nós não podemos mudar nada. Nada, nada, nada. Mas o Senhor já está lá e Ele sabe. E Ele sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do nosso amanhã. E eu queria que você declarasse comigo em voz alta. Eu vou perseverar. Assim como Ana. Persevere. Persevere. Não desista. Não pare. Se alegre. Tá difícil? Bata um sorriso no rosto. Pede a Deus força, dignidade. E ri sem medo do futuro. Sabe, não desista de orar. A oração é o que nos mantém de pé e que nos ajuda a seguir e ver os milagres do Senhor sobre as nossas vidas. Quer ver o seu milagre? Persevere. Continue. Não desista no meio do caminho. Amém? Feche seus olhos. Ah, Deus, como o Senhor é lindo. Como o Senhor é lindo, ó Deus. Troque a nossa vestimenta por força, dignidade. Que sejamos homens e mulheres de verdade, ó Deus. Nos dê a graça de ser verdadeiros. Em nome de Jesus, Pai, tire toda mentira, toda falsidade, toda ofensa. Tire, ó Deus, toda ofensa, toda amargura, toda tristeza. Toma nossa alma diante do altar do Senhor, ó Deus. Tire o semblante triste, ó Pai, e coloque um semblante alegre, pois sabemos que no Senhor nós podemos confiar. O Senhor, ó Deus, é a nossa força, é a nossa esperança. Nós não queremos te pedir, Pai, mas queremos entregar o nosso propósito diante do altar do Senhor. Obrigada por ser o autor da nossa vida. Obrigada por nos dar fôlego de vida. Obrigada, Deus, por estar conosco. Queremos trazer uma oferta de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Graças te dou, Pai, graças te dou.
Glória ao teu santo nome, Pai. Só tu és digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Nos ensine a mudar a nossa oração, Pai. Nós queremos entregar ao Senhor e cremos que o Senhor é por nós, que o Senhor está abrindo caminhos, Pai, tirando os espinhos, quebrando as correntes, que os teus anjos estão conosco, lutando conosco. Guarda puro o nosso coração, a nossa mente. Converte as áreas do nosso coração, ó Deus, e da nossa mente que precisa ser convertido. Traz luz, ó Deus, nas áreas escuras. Em nome de Jesus, Pai. Coloque pessoas, coloque amigas do Senhor, ó Deus, do nosso lado, para que ela nos ajude a caminhar juntas, ó Deus, e chegar ao nosso propósito, ao propósito que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Te peço nessa manhã, renove as nossas forças. Que as tuas misericórdias se renovem sobre nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Em nome de Jesus, Paizinho. Coloco diante de Ti, ó Deus, todas as pessoas, Pai, que estão assistindo essa live nesse momento, as que vão assistir depois, que essa palavra venha como flecha, ó Deus, e que seja certeiro, ó Deus, no coração de cada um. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor encontre os corações, Pai. E que haja mudança, que haja uma virada de chave, Pai. Nos ensine a orar. Nos ensine a te buscar, Paizinho. Graças te dou, Pai. Graças te dou por esta manhã. E em nome de Jesus, Deus, que todo mal, que tudo que não pertence a Ti, ó Deus, que o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Tu és soberano em nossas vidas. Tu és grandioso, Tu és maravilhoso. Obrigada por esta palavra. Obrigada por essa palavra. Obrigada pelas peninas, ó Deus, que nos ajuda, ó Deus, a chegar no lugar que o Senhor tem para nós. Enquanto isso, Deus, nos dê força para suportar o processo, nos dê força para aguentar as peninas, Deus. Em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado por esse momento. Te louvo por cada vida, Pai, por cada coração que o Senhor colocou aqui. Obrigado por fazer de mim, ó Pai, segundo o Teu coração. Oh, Paizinho. Obrigada, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Que o Senhor nos faça gerar o nosso Samuel e que possamos devolvê-lo a Ti, ó Deus. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Família hoje em peso aqui. Que lindas. Obrigada, manas. Mãe, Keila Alves. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês. Que prazer e que honra falar do amor do nosso Deus, né? Então, terça-feira que vem, estaremos aqui para mais um momento com Deus às 8h07 da manhã. Eu aqui, você aí na sua casa, mas conectados ao coração do nosso Pai através do Espírito Santo. Amém? Vou deixar a live salva. Obrigada por estar aqui até o finalzinho. Obrigada a você que vai assistir depois. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida. Beijo no coração. Tenha uma excelente semana e um excelente feriado. Beijo.